Olá, pessoal. Estou aqui toda descabelada. Voltei aqui para mostrar para vocês como que cabeça de crocheteira é complicada. Eu com um monte de encomendas, o material já aí para começar algumas dessas encomendas. Inclusive, trabalhando aqui no nosso trilho de mesa. Tá lindinho, olha só. Tô conseguindo fazer as emendas só pela foto. É muito simples esse ponto, muito simples mesmo. E aí tá dando certo. Vai ficar maior que a cliente pediu, mas eu acredito que não é problema não. Porque eu nem queria fazer o quadrado muito pequeno. Desculpa. E nem queria também fazer menos quadrados. Para poder dar o tamanho que ela queria. Ela quer para uma mesa de 4 cadeiras, ela quer pequenininho. Aí tá aqui, era para eu estar terminando isso aqui. Já teria terminado. Porque meu bebê hoje foi pra casa da avó, agora à tarde, já teria terminado. Só que eu tô testando uma receita nova de tapete em espiral. Todos os tapetes em espiral que eu já fiz até hoje, todas as receitas que eu tentei, com fio 6, com fio 8, fica um pouquinho feioso no início, como se ele quisesse franzir aqui o começo. Ah, gente, eu não consigo explicar. Essa parte aqui não fica distribuído direito os pontos. Aí, no TikTok, eu vi uma moça fazendo essa receita aqui. Aqui tem 12 pontos altos juntinhos. E depois separa de grupinhos de 2 e de 3, aí começa as hélices. Começam as hélices, olha só. Aí eu pensei, achei o dela tão alinhadinho, eu vou fazer. Peguei um restinho de barbante que eu tinha ganhado. Por quê? É parecido com o vinho. Eu tenho 2 encomendas no vinho escuro. Só que ele tá dando uma diferençazinha, ó. Dá pra ver? Então não ia adiantar eu juntar para ver se eu conseguia fazer aqui 4 tapetes. Porque não ia dar e também não é compatível, olha só. Eu nem sei que marca é essa do que eu ganhei. Esse aqui eu sei que é do Brasil. Aí o que eu fiz? Vou pegar esse pedacinho de barbante e vou começar um tapete. Acho que ele dá um tapete. Não deu. Ficou só uma bolinha que eu coloquei ali. Para o meu tapete de sobrinhas, que eu nem sei quando que eu vou poder fazer. E trabalhei até aqui com ele. Acho que o que sobrou ainda dava mais uma carreira, mas eu não quis arriscar não, para ter que desmanchar. Eu já tô perdendo tempo, né, entre aspas, porque é um trabalho que não é encomenda. Mas eu quero ter esse modelo aqui porque eu tô vendo que ele ficou alinhadinho, ele ficou bonitinho. E tapete a espiral acaba sendo muito econômico e tapetes econômicos são muito interessantes para mim. Então, ainda que eu não consiga vendê-lo, eu vou deixar aqui para não perder o modelo. Trabalhar esse modelo em outras produções. Aí eu achei que combinou com o amarelo mostarda. Tem um restante aqui também de outras produções, tapetes Darla que eu fiz, muito bonito. E sobrou 200, 250 gramas. Aí eu acho que dá tranquilo para terminar. O biquinho dele é pequenininho. Depois daqui tem uma carreira fechada de pontos altos. Tem uma carreira com 5 pontos altos e um espacinho. Não sei se é de 3 ou é de 4 pontos. Eu ainda vou olhar direitinho a foto, porque eu só achei a primeira parte da videoaula. E fecha com uma carreirinha de pontos altos, fazendo a emenda aqui, que ele vai ficar aquele aspectozinho de pétalas. Crocheteiras entenderão. Então,
ele não vai ficar... Agora, eu também posso adaptar e fazer um bico maior. Eu tava pensando em aumentar um pouquinho meus tapetes, né? E esse aqui, como não é encomenda, e eu não... Ele tá com 53 centímetros ainda. Então, posso fazer um bico maior também. Vou ver o que eu faço. Como cabeça de crocheteira não para, veja só. Vou colocar aqui no chão. Esse serviço aqui tá atrasadíssimo. A cliente trouxe pra mim esse tapete. Esse tapete aqui, pra eu fazer um por ele. Por que eu ainda não fiz? Gente, aqui é um fio 8. Você vê que os pontos são enormes. Não fui eu quem fiz, não sei quem fez. Ele se assenta bem no chão, sim. É um mega tapetão. Por que eu ainda não fiz? Porque eu perdi um pouquinho o gosto de trabalhar nessa encomenda. Não sei, às vezes tem trabalho que não... Você tá empolgado de repente, ou por exigência da cliente, ou porque você não quer se arriscar naquele modelo, porque você sabe que vai dar trabalho. E eu tava meio que evitando. Eu tenho que fazer, mas não sei como. Faltam 2. Foram 5 que eu fiz pra ela, que eu fiquei de fazer. Já fiz 3. Esse aqui fui eu quem fiz pra ela. Olha só. Gente, esse tapete aqui dá um trabalho enorme, você não tem noção. Ele foi um modelo que eu retirei de uma revista. Ela trouxe pra mim uma revista, falou, olha, eu sempre tive o sonho, falou logo assim, de ter um jogo de banheiro aqui. É um jogo de banheiro. Esse aqui é o tapetinho do pé da pia. E nas cores que tava descrita na revista, era preto e branco, mas ela anotou lá do ladinho que as cores eram azul, nossa senhora, verde bandeira e amarelo ouro. Pois bem, lá era no fio 8 também, e aqui tinha bem menos carreiras. Eu acredito que ele ficava um tapete pequeno. Essa parte aqui, dessas pétalas aqui do meio, sofri demais para fazer. Por isso que eu estou adiando. Ela trouxe novamente o mesmo tapete que eu fiz para ela, desfalcou lá o conjunto dela, ficou só do pé do vaso e o da tampa, e trouxe o tapetinho para eu fazer novamente, só que em outras cores. Lá também não era esse bico, era um bico bem simplesinho e não tinha esse detalhe em amarelo. O amarelo ficava somente aqui no meio. Aí eu achei que assim ia dar um charmezinho a mais. Minha mãe olhou esse tapete, ela falou: nossa senhora, parece umas bolachas creme crack. Que tapete feito, vai fazer isso? Eu, mãe, mas é o gosto da cliente. Aí ela falou, além do mais, é uma coisa que vai rasgar rapidinho, porque é muito aberto. Não, que tapete feio. Mãe, não diz isso. Deixa eu terminar. E aí, quando terminou, não ficou tão feio não, né? Bonitinho. O conjunto no banheiro deve ter ficado bem bonitinho. Ela não mandou foto, também não pedi. Nem divulguei esse modelo para não correr o risco de mais alguém gostar e eu ser obrigada a fazer outro. E aí ela mesma trouxe novamente para fazer outro. Então, tenho esses 2 tapetes para fazer. Estou muito atrasada com eles. Acho que já está próximo de 2 meses que eu estou protelando, porque eu fiz os outros, fui enviando conforme eu fui fazendo, e esses aqui eu tô com uma trava aí. Fora isso, eu tenho que pegar o bordô, não, vinho escuro, e fazer 2 tapetinhos que vão ser usados no banheiro, sem encaixe no vaso, nada, só 2 tapetinhos. E o modelo que a cliente escolheu é aquele
que é o meio fechadinho, só em pontos altos. Então, vou ter que assistir a videoaula novamente. Eu tava aqui tentando lembrar enquanto fazia isso aqui, tentando lembrar a receita. Acho que eu não lembro mais, pessoal. Então, eu vou ter que assistir novamente a videoaula do meio do tapete, que é o meio liso, sem flores. E eu me embanando um pouquinho naquele lá, porque tem que ser a contagem de pontos bem certinho para bater. E ela tem uma diferençazinha, aquele tapete, porque no intervalo das hélices são 3 pontos altos. Então o tapete ele cresce ligeiro, fica espaçoso e eu vou ter que assistir de novo. Não consigo lembrar. Se não me engano, acho que na virada são 18 pontos. 18 pontos altos. Eu acho que sim. Porque aí a gente salta. Ai, gente, não sei. Eu sou péssima de matemática. Eu vou ter que voltar lá no vídeo. Mas acho que eu vou encontrar o vídeo. E depois que eu fizer essa duplinha de tapetes, eu tenho que fazer o jogo de passadeira, que é para essa mesma cliente, todinho em cru. Só que são 4 tapetes menores e a passadeira grande. Depois disso, tenho que fazer um jogo de banheiro totalmente fora da minha zona de conforto. É um jogo de banheiro que o tapete do pé da pia tem 1 metro. Encomenda é assim. Encomenda, a gente faz o trabalho, já sabe para quem vai aquele trabalho, não vai precisar oferecer, não vai ficar com a peça encalhada. Porém, a pessoa é quem dita as regras e diz como é que ela vai querer. E a cliente quer que ela tem tipo um gabinete na pia dela, não sei como é que chama, e ela quer que o tapete seja uma passadeira para o banheiro. Então, o outro da porta, ela quer com 80 centímetros. E a tampa do vaso e o pé do vaso. Esses dois eu vou fazer no tamanho padrão, até porque a tampa do vaso não tem como fazer enorme e nem tampouco o encaixe do vaso, né? Que ela quer o encaixe do vaso. E eu vou ter que adquirir barroco em 2 cores, um mescladinho com rosa e outro mescladinho com vinho, assim, bem escuro. E também o verdinho, porque o que eu tenho aqui, esse floresta, eu só tenho o restinho do floresta e eu vou até pesar, mas eu acredito que não dá não, porque ele tem flores, catavento e tulipas. Ai, Jesus! Então eu tô bem. Depois disso eu tenho um jogo de banheiro também nessa cor. Eu vou ter que adquirir outro cone, né? Assim que possível. Tenho uma passadeira, só a passadeira, de 1,5 m nessa cor aqui, que é o Craft. Esse aqui é da Supremo. E eu tô gostando de trabalhar com barbantes da Supremo. Ele sai R$3 mais barato que o Eco Brasil, pra mim. E cada centavinho conta, né? Porque senão aí a gente vai pelo ralo com o lucro da gente. O lucro que vai, né? Pelo ralo, a gente não vai não. Enfim, tô bem apreensiva porque acumulou muita coisa. E, no entanto, tô aqui fazendo uma coisa que não é encomenda, vai entender. Ai, Jesus. Mas eu vou terminar isso aqui rapidinho e vou voltar para as encomendas para ver se eu dou conta. Hoje para mim aqui é sexta-feira, já é tardinha, tá entrando na noite já. Aí um momentinho de silêncio que tava aqui em casa, eu pensei, vou falar com as meninas, mostrar para elas um pouquinho do meu dia de hoje e mostrar que a gente acaba perdendo tempo, mas é por uma boa causa, né?
se ele não for vendido avulso, porque também vai ter que ser avulso, porque eu não tenho mais essa cor. A bolinha que sobrou ali não dá, não é compatível com essa, né? Então, vamos esquecer, deixar o tapetinho avulso. Qualquer oportunidade, estarei mostrando para as minhas clientes. E também, se não vender, eu vou deixar aqui para ficar usando o tapete para me auxiliar quando eu for fazer esse modelo. Porque desse espiral aqui eu gostei. Esse espiral ficou retinho, olha só. Jogou, ficou. E eu acredito que ele feito em cor única vai ficar muito bonito. Não fiz porque não tinha material, né? Quando aparecer mais projetos, conforme também eu for conseguindo dar conta da demanda que chegou até mim, eu vou atualizando vocês. Por enquanto é isso. Tapetinho da Copa. Ai, ai. Mas foi um desafiozinho que eu peguei e dei conta de fazer. Achei que ficou bem melhor do que o da foto. Bem melhor, gente. O da revista não encaixava no vaso. Ficava assim, abrindo as perninhas do tapete para poder colocar ele lá. Sofri bastante para fazer o encaixe de vaso redondo. Não recorri a nenhuma videoaula porque eu sabia que ia ser pior para mim. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei até aqui, aí a partir daqui eu fiz carreiras de ida e volta e cresci para frente aqui, a parte que encaixa no vaso. Não ficou perfeita 100%, porque era sempre desmanchando para poder ver também se os pontos se adaptar. Aqui é ponto alto duplo, tive que usar para poder conseguir chegar também num tamanho legal. Foi muito desafio. Aqui foi fazendo e desmanchando várias vezes. A receita lá da revista, se eu fosse fazer, ia ficar desse tamanho aqui, ó. Porque lá era fio 8. Já era muito pequeno. E o meu fio 6, como eu dificilmente trabalho com fio 8, não trabalho porque não compensa financeiramente para mim. Já que meus tapetes, eles têm um valorzinho bem acessível. O fio 8 tem um rendimento bem diferente do fio 6. E sempre que eu faço algum trabalho no fio 8, ele acaba não compensando muito fazer. E a maioria das pessoas não entendem. Então, quando alguém realmente quer fio 8, eu falo, é um pouco mais caro, porque o fio acaba saindo mais caro. Vem 1 quilo, só que é menos metragem, né? Então, faz menos crochê. E aí eu explico e só faço quando a pessoa realmente, não, tudo bem, eu pago um pouco a mais para você fazer do fio 8. Mas eu fico sempre frustrada porque não rende nada. Enquanto o fio 6, para mim, tá sendo ideal aqui. Pois é, pessoal. Até a próxima e um beijo. Tchau!